sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Os irmãos podem tomar assento. Hoje nós vamos, pela misericórdia de Deus, pregar a segunda parte do Jardim do Éden, o relato da queda. Quando eu montei essa mensagem, eu não consegui fazer ela para uma mensagem só. Por gentileza, levanta a mão quem estava aqui a última vez que eu preguei nesse ministério sobre o jardim. Amém. Vamos concluir hoje. A palavra de Deus nos fala, meus queridos, que Deus agora vai pedir contas do casal e da serpente, esses três seres, por aquilo que eles tinham feito em relação à desobediência. E o texto vai nos dizer que Deus ele pergunta para Adão, né? Comeste do fruto da árvore que eu lhe proibi de comer? E o texto diz: disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto e eu comi. Perceba que além dele acusar a mulher, Adão acusa a mulher, a culpa é dela, né? Foi a mulher que fez. Ele diz: foi a mulher que me deste por companheira. Então ele culpa Deus, né? Porque Deus é que deu essa mulher por companheira para ele. Ele não acusa só a Eva, ele acusa o próprio Deus. A mulher que me deste, né? Que tu me deste, o Senhor me deu por companheira, me deu do fruto e eu comi, né? Só introduzindo, a Bíblia vai nos dizer que Deus monta o jardim do Éden, coloca o casal, Adão e Eva, poderiam comer de todos os frutos que estavam no jardim, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não poderiam comer. Então ele acusa Deus também. E tem pessoas que acusam Deus dos seus problemas. Tem pessoas que tomam suas decisões e jogam para Deus, né? Eu tenho um problema, é culpa de Deus. Eu tomei uma decisão que foi pessoal, aí veio uma consequência negativa e eu jogo para Deus. É isso que ele está fazendo. A decisão foi minha, mas a culpa é de Deus, porque é Deus que me deu ela. Jesus ele é conhecido teologicamente, biblicamente, como o segundo Adão. Perceba que o primeiro Adão, ele vai dizer: não culpes a mim, culpe a minha mulher. Já o segundo Adão foi diferente: não culpe a minha noiva, culpe a mim. Nós somos a noiva do Cordeiro, né? A igreja do Senhor é a noiva do Cordeiro, e nós éramos culpados, porque nós temos pecados, falhas. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele diz: ei, não joga a culpa nele, joga a culpa em mim. Eu assumo a culpa. O texto vai nos dizer: o Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Deus pergunta a Eva: o que foi que você fez? Essa pergunta é a mesma pergunta que mais na frente Deus vai fazer a Caim, filho de Eva. Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva tiveram 3 filhos conhecidos biblicamente. Existem outros filhos e filhas, mas os mais conhecidos, os citados, são Caim, Abel e Sete. Mas na frente Caim mata Abel. E quando Caim mata Abel, Deus fala com Caim essa mesma pergunta: o que foi que você fez? Da terra, o sangue de Abel está clamando por mim. Então a mesma pergunta que ele faz para Eva, depois ele faz para o seu filho, né? É como se fosse um pecado hereditário, né? Um erra, Deus pergunta: o que foi que você fez? Aí seu filho erra, pergunta a mesma coisa. Perceba que Eva pecou e Deus vai questionar ela, trazendo isso para nossas vidas. Quando você peca, o Espírito Santo ele questiona você: por que você falou isso? Por que você fez isso? Você é crente, você é uma pessoa de Deus, né? Quem tem o Espírito Santo de Deus não consegue ficar pecando demasiadamente sem ter nada, né? Tem um pisca-alerta, né? Tem algo que a sua consciência é falada por Deus. Ele questiona, né? Por que você está fazendo isso? Isso não é para você. Então Eva diz: a serpente me enganou. É por isso, por causa desse texto, que nós associamos a serpente a uma amizade falsa. Olha o que ela está dizendo: a serpente me enganou. Ela não está dizendo o diabo me enganou. Nós falamos isso na primeira mensagem, né? Existem 2 teorias: ou o diabo apareceu em forma de serpente,
em formato de serpente, né? Eu sou o diabo, mas eu vou me aparecer como se fosse um réptil, um animal. Ou já havia uma serpente e o diabo possuiu a serpente. Ele possui pessoas, né? Existem endemoniados, pessoas no qual o demônio entra. Mas o texto não vai dizer que Eva acusa o diabo, Eva acusa a serpente. Ela fala, a serpente me enganou. Aqui nós temos a ideia de associar a serpente com falsidade, justamente porque Eva foi enganada. Em outras palavras, eu achava que ela queria o meu bem, mas ela queria o meu mal. Eu pensava que fosse meu amigo, mas não é. Eu pensava que gostava de mim, né? Mas não gosta. Daí que vem essa questão da falsidade. E todos nós passamos por isso, né? Parece que é de praxe, né? Todos nós passamos por isso. Alguém que você pensava uma coisa descobre que é outra. O tempo revela as pessoas. Diz a palavra do Senhor. Quando Deus questiona, Adão responde, foi a mulher que me deste. Quando Deus questiona, Eva responde, a serpente me enganou. Então tem gente que nunca vai assumir a culpa. Mesmo estando errado, mesmo estando errada, nunca vai assumir a culpa. A culpa é sempre dos outros. Adão não assume. Eva não assume. Então é mais fácil colocar a culpa em Deus, colocar a culpa no pastor, colocar a culpa na igreja, colocar a culpa nas circunstâncias, né? Gente que nunca assume a culpa. Eles não assumem, nem Adão nem Eva assumem a culpa, e daqui começa a relutância da humanidade em assumir que peca. Daqui começa a resistência. Os homens, eles resistem à ideia de que eles pecam. Você fala para muitas pessoas sobre pecado, para muita gente pecado é só quem mata, é só quem rouba, né? Beber não é pecado, sensualizar não é pecado, falar um palavrão não é pecado. Pecado é uma marca que ninguém assume. É uma marca que faz as pessoas terem vergonha. Não quero assumir que eu estou em pecado. Então as pessoas suavizam. Não é que eu pequei, não é que eu estou errado, é que é desse jeito, é de outro jeito. E é isso que eles estão fazendo. Então o Senhor declarou a serpente, já que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e comerá pó todos os dias da sua vida. A primeira sentença foi para a serpente. A serpente estava ali representando Satanás, representando o diabo. Olha o que ele fala, maldito é você entre todos os animais. O fato é que nós deveríamos olhar para a serpente, para a cobra deveria ser um símbolo para nós dos efeitos devastadores do pecado. Foi através dela que o pecado entrou no mundo. A gente deve olhar para a cobra e lembrar, nossa, nós tínhamos o céu aqui na terra, nós tínhamos um paraíso aqui na terra e nós deixamos escapar. Ele amaldiçoa a serpente. Sabe o que me chama a atenção? É que Adão peca, Eva peca, e a serpente está aqui, né, sendo usada. Ou era o diabo, enfim. Mas Deus pergunta para Adão, ele questiona, Adão, você errou, tal. Eva, você errou, tal. Mas quando ele chega na serpente, ele não questiona a serpente. Ele já dá logo o decreto. Deus já dá logo a condenação. E por que ele faz isso? Porque a serpente aqui é o próprio diabo. A serpente aqui é o próprio Satanás. Veja que há uma diferença de julgamento de Deus em relação aos homens, em relação ao diabo. Quando os anjos pecaram, eles não tiveram uma segunda chance. Deus já os baniu. Vocês não são dignos de estar aqui da minha glória. Vocês vão para o lago de fogo e enxofre. Mas quando nós seres humanos pecamos, Deus dá uma segunda chance. Eu não estou fazendo apologia ao pecado. O pastor está dizendo que eu posso errar. Não é isso. Eu estou dizendo que por misericórdia, nós que somos de carne e osso, né, nós temos uma tendência à falha, ao erro todos os dias. Deus nos dá uma segunda chance. Já demônios, né, que são anjos caídos, mas são anjos caídos, né, seres que um dia foram celestiais, pela sua perfeição, não tiveram a mesma chance que nós. Aqui o diabo ele já condena a serpente. E ele fala sobre o seu ventre você rastejará e comerá pó todos os dias da sua vida. Rastejará, o verbo está no futuro. Então há quem entenda que a serpente ela não rastejava. A serpente passou a rastejar. Então há quem entenda que ela tinha patas. Ela rasteja porque ela não tem pata. Quem tem pata, por mais curta que seja a pata, eleva o seu corpo um pouco da terra. Então possivelmente a serpente era como se fosse um lagarto. Ou ela era um lagarto, ou ela andava em pé, ereta. Porque Deus está dizendo, você passará a rastejar, você passará a encostar o teu ventre, a tua barriga no chão. É interessante que quando você vê uma serpente se alimentando, uma cobra se alimentando, imagine ela comendo um rato, um hamster, um coelho, ela está comendo no chão. Todo o corpo dela está no chão
e obviamente a sua cabeça também está no chão. Então quando ela come esse animal, essa presa, por comer no chão, é óbvio que algum pó da terra vai na sua boca. Nós não comemos assim, nós comemos em mesas, nós comemos em pratos, nós somos higiênicos. Mas um bicho que está no chão, ao comer um coelho, não vai só o coelho, né? Vai o pó, a sujeira que está ali. Então veja que numa coisa tão simples você vê a palavra de Deus se cumprindo. Deus ele falou a respeito disso. Pela mandíbula está no chão, ela come. Isaías vai dizer que a serpente come o pó da terra. O profeta Miqueias também vai dizer que a serpente come o pó da terra. Perceba que o chão é onde nós colocamos os pés, mas é só os pés, né? Para cima não está mais no chão. Seu joelho, seu ventre, né? Seu corpo não está no chão, só o pé. Já a serpente, toda ela está no chão. E por que está no chão? Em forma de humilhação. Porque no Antigo Testamento, uma das formas de você humilhar reis que você conquistava era mandar com que eles se curvassem com a cara no chão diante dos seus pés. Josué fez isso. Josué, ao conquistar 5 reinos, ele mandou que eles fossem humilhados com a cara no pó. Então, assim como Josué humilhou os seus inimigos, Deus humilhará o nosso inimigo. Deus abaterá o nosso adversário. Então nós chegamos ao versículo 15, que ele vai dizer: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esse é um dos versículos que, para mim, como pastor, são os mais fortes da palavra de Deus. É incrível o conteúdo que tem aqui dentro. Olha o que Deus está dizendo. Porém inimizade, está falando para a serpente, para o diabo. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a serpente e Eva, e também entre o teu descendente, descendente do diabo, e a descendência da mulher, a descendência de Eva. Existem 3 teorias, 3 formas de interpretar esse texto. E eu quero adiantar que nenhuma anula a outra, elas são todas complementares, todas elas existem, e a terceira certamente é a que é mais evidente. No primeiro sentido, perceba que ele diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre os seus descendentes e o descendente dela. Perceba que não está falando descendência, né, como se fosse um plural de Eva, está falando uma palavra no singular. O descendente de Eva. Quem é o descendente de Eva? Jesus. Jesus nasceu de uma mulher. Jesus nasceu de nós, né? Da humanidade. Porém, inimizade entre você, diabo, e o descendente da mulher. Essa é a primeira profecia messiânica da Bíblia. É a primeira vez em que Jesus é citado. Está aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Por isso, em João capítulo 1 está dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Verbo habitou entre nós, o Verbo se fez carne. Para se fazer carne tem que surgir da carne, né? É o descendente de Eva, o descendente da mulher. No segundo sentido, né? Porém inimizade entre a sua descendência e o descendente dela. A descendência do Satanás pode ser interpretada como os demônios. O diabo tirou os demônios lá de cima. Os anjos que seguiram o diabo passaram a ser dele, né? Os demônios obedecem ao diabo. Não pense que o inferno é desorganizado. Você pode até ser preguiçoso, mas o diabo não é preguiçoso. Tudo é organizado, orquestrado. Os descendentes do diabo são os demônios, seguem, fazem a vontade dele. E a descendência de Eva seríamos nós, a humanidade. Nós somos seres humanos, pessoas. Todos nós somos irmãos de certa forma, porque todos nós, né? Não importa a sua raça, não importa a sua etnia, todos nós viemos de um único casal, né? Os nossos genes, eles se manifestaram em cores, cabelos, formatos, alturas e idiomas diferentes, mas todos nós viemos de um único casal. Então há quem entenda que Deus estaria dizendo: porém inimizade entre a sua descendência, Satanás, entre os demônios e a descendência de Eva, que são a humanidade. É como se Deus quisesse dizer basicamente o seguinte: o diabo passou a ser odiado e abominado pela humanidade, porque Deus está dizendo: diabo, você vai ser inimigo da humanidade. Vocês serão inimigos da humanidade. Perceba que há 3 formas de inimizade do homem com o diabo. 3 formas de inimizade do homem com o diabo. A primeira somos nós, os cristãos. Nós cristãos somos declaradamente inimigos do diabo.
Nós conhecemos o diabo melhor do que os outros, porque nós cremos em Deus, lemos a Bíblia. Você sabe que o teu inimigo não é o teu irmão, o teu inimigo é o adversário da sua alma. Essa é a primeira forma de inimizade com o diabo. A segunda forma são os ímpios. Os ímpios são amigos do diabo, porque fazem a vontade dele, porém eles pensam que são inimigos, né? Se você falar do diabo, ele fala, Deus me livre, né? Tenho medo de macumba e tal, mas tá lá fazendo tudo que o diabo gosta, né? Tá na idolatria, na bebedeira, no homossexualismo, na fofoca. Diz que é inimigo, mas é amigo, mas na mente dele eu sou inimigo, né? Tem medo de algumas coisas. E o terceiro é aquele grupo mais seleto: os macumbeiros, os espíritas, os satanistas, os feiticeiros. Tudo isso é feitiçaria na Bíblia. Eles pensam que os demônios são amigos, né? Eles chamam de orixás. Ah, é meu amigo. Vai vendo. Quando você morrer, você vai ver quem é seu amigo. Quando morre, descobre que era inimigo, mas pensava que era amigo quando estava em vida. Então essas três classes têm o diabo como inimigos, mesmo que de forma diferente. No terceiro sentido de interpretar esse texto, e esse é o mais claro: porém inimizade entre a sua descendência e o descendente dela. Quem é a descendência do diabo? Todos aqueles que fazem a vontade do diabo. Alguém disse, Jesus, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade dele. Quem faz a vontade de Deus é filho de Deus. Quem faz a vontade do diabo é filho do diabo. Então, descendência do diabo, descendência da serpente é todo aquele que faz a vontade do diabo. Porém, inimizade entre a descendência do diabo e o descendente de Eva. Quem é o descendente de Eva? Jesus. Então, traduzindo, quem faz a vontade do diabo é inimigo de Jesus. Quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Não tem como eu ser um ímpio, alguém que vive como eu quero, fazendo a vontade da carne e ser amigo de Jesus. Jamais. Ele já está falando isso logo no começo da Bíblia. Logo no começo da Bíblia já está deixando claro: se você serve ao diabo, você não tem nada com Deus, você é inimigo de Deus, você não é amigo de Deus, você não é íntimo de Deus. É isso que ele está nos dizendo. E ele continua o texto dizendo: este lhe ferirá a cabeça, né? Jesus vai ferir a cabeça, e o outro, Satanás, lhe ferirá o calcanhar. Primeiro o texto fala: este lhe ferirá a cabeça, ou seja, a serpente será derrotada, o diabo será derrotada. Quando ou como ele é derrotado? Jesus já derrotou o diabo na cruz. Essa foi a primeira vitória. Jesus derrotou o diabo na cruz. Tem gente que diz que o inferno fez festa quando Jesus morreu. Mentira. O diabo odiou, trabalhou para que ele não morresse por mim e por você, porque ali estava a vitória da igreja. Ali você que tem um passado sujo e imundo ganhou a oportunidade de ir para o céu. Foi ali. Ali ele derrotou a serpente. Segunda forma de interpretar o texto: Jesus ainda voltará e ele vai arrasar com os ímpios. Essa também será a pisada na cabeça da serpente. Pisar na cabeça indica uma ferida mortal. Não tem como você atingir a cabeça de uma pessoa, a pessoa continua viva, só se for milagre, né? Só se não for bem atingida. Perceba que ferir a cabeça da serpente. A cabeça da serpente é onde sai o veneno, né? A glândula de veneno fica na cabeça. Então, se eu firo a cabeça, não sai mais veneno, ou seja, não sai mais maldade. Deus vai destruir o diabo de tal maneira que a maldade dele vai ser extinta. Nunca mais ele vai fazer maldade, nunca mais ele vai levantar alguém contra você, nunca mais ele vai afrontar você, nunca mais ele vai debochar de ti. E por que cabeça? Porque cabeça é a parte principal. Cabeça traz a ideia de liderança, né? É o cérebro que comanda, né? O cérebro é que comanda todo o resto do corpo. Quando você pensa, vou me levantar, né? Dizem os neurocientistas, o cérebro manda uma mensagem, né? A cabeça é o primeiro membro. Quando você vai contar os membros de uma pessoa, cabeça, começa por cima. Ele ferirá a cabeça. Romanos 16, 20. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Em Romanos, né? Ele está confirmando aquilo que estava aqui em Gênesis. Então a serpente será derrotada, o diabo será derrotado, e a serpente já foi e será derrotada muitas vezes. Quando Paulo ele entra na ilha de Malta, uma serpente o pica, e alguém ficou esperando, Paulo vai morrer ou inchar, mas ele sacudiu a serpente caiu no fogo e Paulo continuou bem, a serpente foi derrotada. Salmo 91, está escrito: pisoteará o leão e a serpente, pisoteará o leãozinho, o filho da serpente. A serpente é derrotada. Perceba que quando Arão, Moisés, eles lançam um cajado, né?
ali se transforma numa serpente, milagre de Deus, prodígio na terra. Faraó veio com seus magos, encantadores, e também fizeram serpentes, né, com suas ciências ocultas. Mas o texto fala que a serpente, né, que era o cajado de Arão, a serpente de Arão, ela devorou a serpente dos magos de Faraó. A serpente foi derrotada. Em Isaías está escrito que o Senhor castigará o Leviatã. Aí o texto fala que o Leviatã é a serpente aquática, a serpente veloz e marítima. Lá em Jó está escrito que a mão de Deus ferirá a serpente arisca. A Bíblia vai nos dizer: os sinais seguirão aos que creem. Um deles é: pegarão em serpente e não lhes fará mal. Apocalipse capítulo 12 fala a respeito de uma luta entre o arcanjo Miguel e seus anjos, e o dragão vermelho e os seus demônios, né, os seus anjos também. E o texto fala que o dragão vermelho foi derrotado. E o texto fala que o dragão vermelho que foi derrotado é a antiga serpente, também chamada Diabo ou Satanás. A serpente é derrotada. E o texto fala que o diabo, né, este lhe ferirá a cabeça, mas este, o diabo, lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós temos algumas concepções. Deus fala que ferirá o calcanhar. Perceba que a cobra, ela rasteja. Todo o seu corpo está no chão. Por que fala de ferir o calcanhar? Porque o calcanhar é a primeira área que ela conseguiria morder, porque ela está com a cara no chão. É por isso que é calcanhar. Cabeça da cobra é no chão. Qual é o mais próximo de você? É o calcanhar. Por isso fala que ela ferirá o calcanhar. Por que ferirá o calcanhar? Porque quando Jesus foi crucificado, pregaram as mãos e pregaram o calcanhar. Aquele prego nos pés de Cristo representa o diabo se divertindo. Olha, Jesus, você vai salvar a humanidade, mas pelo menos eu vou te fazer sofrer. Pelo menos eu estou te ferindo. O diabo era aquele que estava por trás dos romanos, dos fariseus, de todos aqueles que queriam que Jesus fosse crucificado. Por isso o texto fala, ferirá o calcanhar. Fala ferirá o calcanhar também porque naquela época só tinha basicamente duas profissões: pecuária e agricultura. Os filhos de Adão e Eva eram o quê? Caim, agricultor. Abel, pastor de ovelhas. Só tinha, ou você cuida de planta, ou você cuida de bicho. Então era comum o homem ser do campo, né? Eu estou no campo cuidando de animais, eu estou no campo cuidando de plantas. E no campo tem cobra. E a cobra vai atingir você. Hoje nós temos botas, né? Nós temos toda a parafernália própria para isso. Mas naquela época não tinha, né? Você estava exposto aos perigos, né? De uma vida na natureza. Há quem entenda, meus queridos, que ferir o calcanhar seria a tentativa de Satanás parar Jesus. Ele tentou parar. Tentou matar mais de uma vez. E o texto fala, diz assim na Bíblia, várias passagens. Começou o alvoroço e Jesus saiu. Por quê? Ainda não era chegada a sua hora. Jesus só ia morrer quando chegasse a sua hora. O diabo trouxe angústia para Jesus. O diabo trouxe tentação para Jesus lá em Mateus 4. Então o diabo tentou parar. Está ali tentando ferir. Há quem entenda também, meus amados, que nós somos o calcanhar de Deus. Já reparou que Deus é tão alto que Ele é chamado de Altíssimo? Estevão, ele pregou no Sinédrio dizendo que Deus disse: os céus é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Se a terra é o estrado, é onde eu coloco o pé, o calcanhar de Deus está aqui na terra. E quem é o calcanhar de Deus aqui na terra? É você que faz a vontade dEle. O diabo, ele te fere porque você é o calcanhar de Deus. Ele atinge você porque você é mulher de Deus, você é homem de Deus. O diabo consegue atingir Deus? Não consegue, mas ele atinge você porque você, Deus ama. Você é alguém que Deus ama. Quem é pai e mãe sabe, se atingir meu filho me atinge, se atingir você, atinge Deus. Você é o calcanhar de Deus. Atingir o calcanhar significa um certo êxito da serpente. Pode matar ou não. Serpente pode matar ou não, pode ter veneno ou não, pode ser um veneno mortal ou não, varia. Mas pelo menos teve um êxito, né? Porque dói, né? Nunca fui mordido, nem espero, mas eu imagino que venha doer muito. Então o texto vai nos dizer que o diabo, ele tem um certo sucesso. Ele tem um certo momento de êxito. Nós não gostamos muito disso, né? Nós queremos ver logo o diabo ser arrasado, mas Deus permite. É permissão de Deus que o diabo possa ferir algumas pessoas, que o diabo possa se levantar, que o diabo possa ferir o calcanhar. É permissão de Deus. Ele fere o calcanhar, mas também está chegando o momento em que a sua cabeça será ferida. Então Deus olha para a mulher e diz: a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento da gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Aqui nós vemos basicamente duas declarações de Deus para a mulher.
Primeiro, mulher, você vai ter sofrimento na gravidez. Segundo, você terá que ser submissa ao seu marido. Isso aqui não é falatório, é Bíblia. É palavra de Deus. E nós temos que pregar a Bíblia do jeito que é. Por que ele fala de sofrimento na gravidez? O sofrimento na gravidez, a dor na gravidez é um lembrete de que a mulher trouxe o pecado. A mulher gerou o pecado. Não havia pecado. Eva foi lá e decidiu gerar, criar. Então quando você gera um filho, você gera com dor, lembrando sempre de que uma mulher gerou o pecado. E o pecado ele também é transmissível. Alguém pecou lá atrás, ele transmitiu para alguém, que transmitiu para alguém, que transmitiu para nós. E quando você, que é mulher, gera um filho, você também transmite algo para ele, né? Ele pode ser tudo do pai, mas vai ter que ter alguma coisa de você, nem que seja só o sangue. Talvez características por fora, que são os fenótipos, ou características por dentro, que são os genótipos, mas alguma coisa você transmite. A mulher gerou o pecado e transmitiu. Ela não só criou o pecado, Eva fez isso, ela transmitiu para todos nós. E toda vez que uma mulher gera, ela gera um filho e também transmite as suas características para ele. A dor no sofrimento é para lembrar a dor da geração do pecado. Chegamos num texto que é mais polêmico, mas que precisa ser pregado. O texto fala: o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Eu imagino, meus queridos, que Eva ela quis a posição de Deus, porque aquilo que o diabo oferece é: olha, se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. Então ela quis ser Deus. Ser Deus é dominar, né? Nossa, eu posso criar meu próprio jardim. Não gostei de Adão, vou querer outro para mim, né? Quis dominar, agora eu te rebaixo, eu te abato, eu te humilho. Você vai ser dominada. Você quis dominar tudo, eu vou colocar um homem, uma pessoa para dominar você. Deus ele é especialista em dar castigos conforme aquilo que nós fazemos. Não vou entrar no mérito porque nós temos que aproveitar o tempo para focar na mensagem. Então Deus está dizendo logo no começo: o desejo da mulher é para o seu marido. O desejo da esposa é para o seu marido. Ele é que domina. Perceba que de cara eu entendo duas coisas aqui. Deus ele é contra o feminismo e Deus ele é contra o individualismo feminino. Por que ele é contra o feminismo? Porque o feminismo, né, que é o oposto do machismo, nenhum dos dois Deus sagrada, mas o feminismo ele prega que a mulher não precisa do homem, que a mulher não tem que servir o homem, que a mulher pode fazer tudo que o homem faz. E isso não é Deus. A mulher é uma ajudadora. E Deus ele é contra o individualismo feminino. Veja bem, eu não estou falando de independência profissional. A mulher pode ser independente profissional. A mulher pode estudar mais que o homem, ganhar mais que o homem, não há problema. Eu estou falando que Deus é contra a independência emocional. Porque se eu caso com alguém, eu tenho que depender dessa pessoa. Não existe isso de casar e se comportar como solteiro. Não existe isso de casar e se comportar como solteira, né? Casei é porque eu quero dividir uma vida contigo, né? Eu quero estar contigo, né? Se a pessoa não tem importância para mim, não serve para mim, então por que eu casei? Ah, mas tem um novo modelo pregado agora. É antibíblico. É fora da palavra. Então Deus fala: o seu desejo será para o seu marido. Deus institui aqui hierarquia familiar. O nosso Deus é um Deus de hierarquia, né? O homem é o cabeça da mulher, né? Ele dá a última palavra. Os pais mandam os filhos. Quando você chega no seu trabalho, é o teu patrão que manda em você. Você não chega a hora que você quer. Você não faz o que você quer, né? O patrão manda no funcionário. Os anjos recebem ordens de Deus. No quartel, o general, o coronel manda nos soldados. Tudo tem hierarquia. Deus gosta de hierarquia. E é Deus que estipulou a hierarquia. Nós temos que pregar aquilo que está no texto. Efésios 5:22. Esposas, sujeitem-se aos seus maridos. Sejam submissas aos vossos maridos. E aqui eu vou falar algo que para muitos pode ser polêmico, mas eu tenho prazer de pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que a esposa deve ser submissa ao seu marido. E eu vejo pregadoras, missionárias, pastoras pregando: desde que o homem seja assim, assim, assado. Isso não existe. Esse condicionante não existe. Ah, pastor, mas meu marido é terrível. Sim, mas você tem que ser submissa a ele. É o que diz a Bíblia. Essa condicionante que alguém criou: ah, tem que ler o texto todo. Eu já li o texto todo. E eu gosto de interpretar de toda forma possível, né? Como jornalista eu vejo a gramática, né? Como biomédico eu vejo assim, de toda forma teológica, né? Para não pregar heresia. O texto não fala que a mulher tem que ser de um jeito se o marido for bom, ou o marido tem que ser de um jeito se a mulher for boa. Ele deu uma ordem para o homem e deu uma ordem para a mulher: siga. Ah, mas meu marido é ruim. Foi você que escolheu.
Eu sei que é algo que alguém não gosta de ouvir, mas eu tenho que pregar a verdade. Tem gente que pega o marido do mundo e quer converter ele a pulso. Ou então o marido já tem sinais negativos, mas ela finge que não está vendo. O cara maltrata a mãe, tu acha que não vai maltratar você? Às vezes o sinal está na cara, não, mas eu vou mudar ele. Você escolheu ninguém. Aqui não é Oriente Médio, né? Onde as mulheres são obrigadas. Olha, eu sou o pastor José, né? Meu filho, caraca, a sua filha, vamos. Não existe isso, foi você que quis, é livre-arbítrio. Suas escolhas são suas, então as consequências também são suas. Não jogue para Deus aquilo que você escolheu. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento tem condicionante. Olha, mulher, ser submissa se o marido for bonzinho. No Antigo Testamento não tem. Aí vai no Novo Testamento, ser submissa se o marido for... Não tem, não tem. Sabe o que está no texto? Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Está lá em Efésios. Ele ainda compara a relação conjugal com a sua relação espiritual. O texto compara a sua relação, você mulher, com seu marido, com a sua relação, você com seu Deus. Eu faço uma pergunta: se Deus não estiver agindo como você se agrada, você vai deixar Deus? Então, se o teu marido não fizer algo que te agrada, você também não pode deixar de submissa. Ele compara a relação conjugal com a relação espiritual. Assim como você serve a Deus, sirva ao seu marido. É isso que ele está dizendo. E é isso que muitos não pregam. Eu quero deixar uma observação bem clara. Eu não estou defendendo a escravidão da mulher, que o homem escravize, né? Para não sair deturpando o que eu estou falando. Eu não estou defendendo que o homem escravize, que o homem espanque, que o homem traia, que o homem só tenha suas vontades e ela não tenha nenhuma vontade. Eu não estou defendendo extremismos. Tudo isso é errado, né? Bater, trair, xingar, tudo isso é errado. O ideal é que o homem lidere amorosamente e a mulher se submeta voluntariamente. Eu entendo que se o homem seguir a palavra, ele diz que o homem tem que amar a mulher assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, é mandamento bíblico. Deus não manda a mulher amar o marido, mas manda o marido amar a mulher. E Deus manda o homem, se possível, até morrer por ela. Isso é muito sério, né? Você morrer por alguém é comparável ao sacrifício de Cristo, né? Deus não manda a mulher morrer pelo homem. Se você ama ele, morra por ele. Mas o homem manda. Se você ama ela, morra por ela, assim como Cristo se entregou, morreu pela igreja. Igreja noiva do Cordeiro. Então, eu entendo, meus queridos, que se o homem for capaz de morrer por uma mulher, essa mulher vai ter mais prazer de submissa a ele. Se o homem for capaz de amar, se dedicar, fazer a sua parte, a mulher vai ter prazer de fazer isso. Se ela não tiver, é porque tem pessoas que realmente não valorizam o que tem. Terceira observação: eu não estou defendendo machismo, estou pregando a Bíblia. Ah, pastor, mas eu acho que esse texto bíblico é machista. Então eu sou machista, porque eu prego o que ele prega. Ah, mas eu acho, né, pelas teorias filosóficas, que Deus é machista. Tá, então eu estou com ele. Tudo que ele fala, eu sou apenas um humilde mensageiro. Eu estou aqui para pregar o que ele fala, para pregar o que ele diz. Se aqui é machista, o machista é ele. É ele que determinou as regras. Nós somos criaturas, ele é o criador. Quem determina é ele. Tem gente que diz, meu corpo, minhas regras. Eu imagino Deus dizendo, meu universo, minhas regras também. Então o texto vai nos dizer que Adão chamou Eva de mulher. No Antigo Testamento, quem dava o nome a alguém tem autoridade sobre essa pessoa. É por isso que pais e mães dão nome aos filhos, porque o pai e mãe manda no filho, né? Quem dá o nome dá autoridade. Foi Adão que escolheu o nome da sua mulher de Eva, porque ela seria a mãe da humanidade. E o texto fala, ele a dominará. Por que ele fala isso? Agora ele está responsabilizando os homens. Há quem entenda, e eu acho que eu devo ter comentado isso na pregação passada, que Adão foi responsável também por Eva ter comido o fruto proibido, porque ele poderia ter proibido ela, ele poderia estar lá com ela, supervisionando ela, não deixando ela fazer coisa errada. E ele foi tão errado que quando ela traz o erro, ele cai junto com ela. Ele pode dizer, olha, cai sozinha, eu vou ficar na minha. Mas ele, em vez dele influenciar ela, ele é influenciado por ela. Então é como se Deus dissesse, já que você, Adão, não dominou ela, quando você deveria ter dominado ela para que ela não pecasse, agora eu vou responsabilizar os homens. Homens, cuidem delas, para que elas não venham, né, dar ouvidos à serpente, para que elas não venham fazer aquilo que a serpente quer. Aqui não se trata de uma exploração, mas sim de um controle necessário. Se Adão tivesse controlado, né, a casa estava em ordem, o jardim estava em ordem, o lar estava em ordem. Então é uma responsabilidade, ele dominará, né? É uma responsabilização dos homens, né? Se você não cuidar, o diabo ele entra. Chegamos ao homem agora, e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher
e comeu do fruto da árvore, do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ele começa o texto dizendo assim: visto que você deu ouvidos à sua mulher, maldita é a terra. Deus está cobrando Adão porque deu ouvidos à mulher numa causa que Deus não aprovava. Pastor, não é para mim ouvir minha esposa? É, desde que seja uma esposa edificante. Se Jó ouvisse a mulher dele, ele estava no inferno, porque ele disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Se eu vou me matar é suicídio, suicídio não é do reino de Deus. O melhor rei de Israel foi Davi, o pior foi Acabe. Acabe foi pressionado por sua esposa Jezabel, está lá no texto, nessas mesmas palavras que eu falei. Então nem toda mulher você pode ouvir. Abraão ouviu Sara, fez um filho fora do casamento. Deus não queria Ismael, Deus queria Isaac. Então você tem que ouvir quando é edificante. Jesus disse: aquele que ama mais o marido do que a mim não é digno de mim, aquele que ama mais a esposa do que a mim não é digno de mim. Tem gente que vai elevar você e tem gente que vai derrubar você. É uma questão de escolha. Então ele fala: visto que deste ouvidos à sua mulher, maldita é a terra por sua causa. Agora a terra é maldita. Antes era jardim do Éden, tinha fruta à vontade, quem sabe verdura à vontade, alimento à vontade, a terra já produzia. Mas agora não, maldita é a terra ficou maldita. Você só vai ter fruto de uma produção e de uma habilidade. Você vai ter que saber plantar, vai ter que se esforçar. Não era assim antes. Trabalho em si é bênção. Trabalho é bênção, porque trabalho reflete o Deus que trabalha. E Deus trabalha muito por você. O problema é que o objeto do trabalho foi amaldiçoado. A terra, que é o objeto do trabalho, foi amaldiçoado. Por isso que hoje o trabalho é um fardo. Nós acordamos cedo com sono, chegamos tarde cansados, hora extra, sonho com férias. Tudo isso não era para existir, amados. É um fardo fruto de pecado. O trabalho já existia, porque Deus colocou Adão, está lá no capítulo 2, para cultivar o jardim do Éden. É trabalho, mas é um trabalho maravilhoso, era prazeroso. É como se Deus dissesse: você quer me servir no céu? Quem é que vai reclamar de servir a Deus no céu? Então, isso ocorreu naquele momento. Maldita é a terra por sua causa. A terra se tornou maldita porque Adão foi o primeiro homem. Adão foi o nosso primeiro representante. Por isso que deu ruim. Ele representou toda a humanidade. O que ele decidiu atingiu todos nós que somos filhos dele. Mas eu tenho uma notícia para você: Jesus é o nosso primeiro representante diante de Deus. Adão é o primeiro representante da carne. Jesus é o primeiro representante da graça. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Nós não estávamos no jardim do Éden quando eles caíram e o pecado nos atingiu, mas nós também não estávamos na cruz do Calvário quando Jesus foi morto, mas a graça nos atingiu. Deus corrige aquilo que o homem erra. Tem gente que erra, mas tem um conserto chamado Jesus. Ele tem poder de consertar a sua vida. Então ele fala: visto que você deu ouvidos à sua mulher, maldita é a terra por sua causa. Deus fez o jardim e colocou o homem. Agora veio a mulher e ele perdeu tudo. Qual é a mensagem? Cuidado para não perder o que você tem por causa dos outros. Cuidado para não perder o que Deus te deu por causa dos outros. Alguém entrou, influenciou ele e perdeu. Não era para ter perdido. Percebam, meus queridos, que nem a árvore e nem o fruto tinham em si propriedade que induzisse a maldade. A queda foi por desobediência. Eu vou reexplicar. Nem a árvore e nem a fruta tinha uma maldade em si, uma coisa em si. Olha, eu sou bonzinho, comi a fruta, fiquei malzinho por causa da fruta. O problema é a fruta. Não dá pra gente se inocentar e responsabilizar o fruto, culpar o fruto como se o fruto fosse uma droga, uma bebida. Tem gente que faz isso. Eu fiz isso porque eu estava drogado, estava cheio da noia. Eu fiz isso porque eu estava embriagado. A gente sabe que a droga, né, ela causa efeitos na pessoa. A bebida embriaga a pessoa, né? Aí quando a pessoa fica sóbria: nossa, eu fiz isso. Nossa, eu só fiz isso porque eu, né? Aqui não é o caso. O problema não é o fruto. O fruto não tinha uma propriedade que induzisse ao pecado. O problema foi a queda. Deus mandou obedecer. Não obedeceram. Isso já irou a Deus. Isso já trouxe a queda. Se o problema fosse o fruto, era só extrair o fruto. Porque todo o veneno, quando é extraído do organismo, a pessoa volta normal. Depois que o fruto fizesse efeito, Adão e Eva era para ter voltado a ser pessoas, né, iluminadas, puras e sem pecado. Não foi o que aconteceu. Então a conclusão é: não arrume desculpas para aquilo que você quis fazer. A culpa não é do fruto,
Não é uma droga, não é bebida. Foi você que quis fazer. Deus mandou não fazer, você fez. E ele fala para Adão: a terra lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Espinhos e abrolhos. Percebam, meus queridos, que com Adão foi espinhos na terra, com Paulo foi espinho na carne, e com Jesus foi uma coroa de espinhos na cabeça. Sempre teve espinhos nesse mundo. O homem se rebelou contra Deus. Olha o que ele fala: a terra produzirá espinhos e abrolhos. O homem se rebelou contra Deus, agora a terra se rebela contra o homem. A terra não é mais sua amiga, tem que tratar ela. E por final a terra te engole, porque um dia você morre e ela come você. Um dia abre um buraco, né, e engole você. A terra era amiga, a terra já produzia tudo o que você precisasse. Não precisava nem dizer: estou com fome. Você já olhava: nossa, quanta fruta. Era assim antes. Mas agora a terra é o inimigo. Por causa do homem, a terra é amaldiçoada e produz espinhos. Por isso que quando Cristo usa a coroa de espinhos, ele está dizendo o seguinte: eu estou enfrentando a maldição da terra. Aquela coroa de espinhos tem esse significado. Nada na Bíblia é à toa. Nada é aleatório, nada é por acaso. Então, Deus fala para o homem: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Primeira coisa que eu entendo: obrigatoriedade de trabalho. Deus manda trabalhar. Deus não se agrada de preguiçoso, de vagabundo vadio. A partir de agora tem que trabalhar. Segundo é algo que eu já citei: o trabalho passou a ser um fardo. Não era. Já tinha trabalho no jardim, mas era bom. Agora o trabalho é difícil. Com o suor do seu rosto comerá o seu pão. Quando ele fala suor do rosto, ele está falando de milhares de profissões, né? O pedreiro, o faxineiro, o padeiro, né? Naquele lugar quente. Quantas profissões você sua? Até quem está na sala com ar-condicionado, está com ar-condicionado porque está suando também, né? Está na canetinha, mas está suando. Do suor do seu rosto comerá o pão. E ele usa pão porque pão é alimento universal. Pão é alimento mundial. Em quase todos os países se come pão. Uns com glúten, outros sem glúten, uns natural, outros dietéticos, uns francês, outros doce, mas todo mundo come pão. E coma nessa noite do pão da vida, que é Jesus de Nazaré. Então ele diz, né? Você voltará ao pó. Aqui eu vejo misericórdia e lei da semeadura. Por que misericórdia? Porque Deus poderia ser mau a ponto de dizer: a terra produzia tudo, mas estou com raiva de vocês, a terra não vai produzir nada. O homem poderia trabalhar, arar a terra e não conseguir nada. Louve a Deus, porque você trabalha, pode não ganhar o que você quer, mas o dinheiro está entrando, a comida está entrando. Isso é misericórdia. E também lei da semeadura: quem trabalha tem, quem não trabalha não tem. A Bíblia diz que quem ama a preguiça terminará pobre. Está lá em Provérbios. Até que volte à terra, porque dela foi tirado. Eu não quero falar como pastor, mas pela misericórdia de Deus como biomédico. A ciência vai nos dizer que a terra, o pó da terra, tem mesmos elementos que habitam entre mim e você. Nós temos oxigênio, a terra também tem. Nós temos hidrogênio, a terra também tem. Nós temos cálcio e a terra. Nós temos potássio e a terra. Nós temos magnésio e a terra. Nós temos ferro e a terra. A terra tem elementos que eu e você temos, porque nós somos pó. E ao pó voltaremos. A ciência descobriu que o pó tem os mesmos elementos que eu e você. Veja que o que descobriu-se recentemente é algo que já foi falado na palavra há tantos anos. Porque você é pó e ao pó voltará. Primeiro entendimento: morte. Todo mundo sabe disso, né? Por que ele fala pó, amados? Isso aqui é uma humilhação para nós. Pó remete à sujeira. Não se exalte, porque você não passa de uma sujeira. Pó é aquilo que é pisado. Tem gente que gosta de pisar os outros, né? Um dia você vai ser pisado também. Todo mundo é colocado no cemitério. O cemitério tem sempre gente circulando, pisando alguém. Perceba que pó não tem importância. Você não é uma pedra preciosa. Sabe por que o ouro é tão caro? Porque o ouro é raro. Já o pó é comum. Todo canto tem pó. Ah, mas eu tenho isso. Sempre vai ter alguém que vai ter o mesmo que você. Você pode ser o mais bonito, o mais inteligente, o mais rico. Sempre vai ter alguém do jeito que você ou mais do que você. Por isso que ele fala: você é pó. Ele está nos abatendo. Abatendo a soberba. Deus coloca Adão fora do jardim para trabalhar no pó. Toda vez que ele trabalhasse a terra, ele estaria lembrando do destino dele. Está vendo essa terra? Um dia você vai para ela, porque você me desobedeceu. Você não fez a minha vontade.
Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria chamada mãe de toda a humanidade. Eva não foi só a primeira mulher, foi a primeira mãe. Ah, porque Maria é nossa mãe. Biblicamente falando, a Bíblia vai dizer que Eva é nossa mãe. O texto fala que Eva é a mãe de toda a humanidade. E para quem insiste em falar de Maria, eu ainda afirmo que Eva é mãe de Maria. Não tem argumento católico contra a palavra de Deus. Se quer chamar alguém de mãe, chame de Eva, porque Eva gerou todos nós. Você tem um gene, dezenas e dezenas de anos voltando atrás, que veio daquela mulher. É interessante e contraditório. A mesma mulher que deu vida a todos nós também trouxe a morte a todos nós. Eva significa aquela que dá a vida, ou só vida. Versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Ele fez roupas, amados. Deus é costureiro. Entre muitas funções, o nosso Deus, ele é costureiro. Ele faz até roupa. Perceba que após a queda do casal, Deus foi lá e vestiu eles. Eles caíram, Deus foi lá e vestiu eles. Quando o filho pródigo caiu e volta, o pai manda trazer a melhor roupa. Quando você cai, Deus está dizendo, eu ainda tenho uma roupa melhor para você. Não é essa roupa aí que você tem, não. É uma roupa de santidade. O texto fala que Deus fez roupas de pele. Aqui pressupõe a morte de um animal. A primeira morte foi a morte de um animal. Há quem entenda um cordeiro. Porque lá em Apocalipse fala que Jesus é o cordeiro que se sacrificou desde o princípio do mundo. Quando foi o princípio do mundo? Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Nós estamos no princípio do mundo. Há quem entenda que esse animal que Deus matou para pegar a sua pele, fazer roupa de pele, tenha sido um cordeiro, já anunciando o sacrifício de Cristo na cruz. O texto sempre fala de sacrifício de Cristo na cruz. A morte deveria ser para o casal. Foram eles que pecaram, mas quem morreu foi um animal. A morte era para mim e para você, mas quem morreu foi Jesus. Nós somos os culpados, mas desde o começo foi um inocente que morreu. Jesus foi o inocente que morreu por nós. O casal tentou cobrir com folhas de figueira, mas não deu certo. Falei isso na pregação passada. E Deus, ele viu eles se cobrirem com folhas de figueira, mas ele dá vestes de pele. É como se Deus dissesse o seguinte: o que você tem não está suficiente, mas o que eu tenho para você é suficiente. Perceba que folha de figueira foi ato deles. Eles pegaram as folhas, reuniram as folhas, possivelmente amarraram as folhas e tentaram fazer uma roupa para estar diante de Deus. Aí Deus olha e traz vestes de pele. É como se dissesse: o que você tem não serve, o que eu tenho serve. Ou seja, o que é figueira? São as obras deles, né? É aquilo que eu e você podemos fazer. O que é a veste? A veste de pele é o que Deus dá. Então, o que serve para Deus não é o nosso mérito, o que vem de nós, é a graça, é o que vem de Deus. A roupagem aqui representa a graça. Deus vestiu eles. Se vista de Cristo nessa noite. O profeta Isaías diz que Deus nos traz vestes de louvor. O profeta Isaías diz que Deus nos traz vestes de salvação. Na carta à igreja de Sardes, ele está escrito que alguns poucos andarão com ele vestidos de branco. Em Apocalipse está escrito que a noiva do Cordeiro, eu e você, será vestida de linho fino, puro e branco. Torçamos para que quando o noivo voltar não estejamos despidos, espiritualmente falando, não estejamos nus. O apóstolo Paulo disse: aquele que é mortal será revestido de mortalidade, aquele que é corrupto será revestido de corruptibilidade. Ou seja, um dia você vai ter uma roupa totalmente diferente. O apóstolo Paulo também vai dizer que nós ansiamos nos revestir da habitação celestial, nos vestir do céu. E só quem pode dar essa roupa, essa entrada no céu é Deus. Assim como Deus deu a roupa de pele para Adão e Eva, só Deus pode te dar o revestimento para que você seja puro, imaculado diante do Senhor. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Rememorando, Deus cria o jardim do Éden com várias árvores. Dentro do jardim do Éden tem duas árvores mais importantes, duas árvores mais em evidência. Uma delas é a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore proibida que Adão e Eva foram. A outra árvore era a árvore da vida, ou seja, o fruto que traz vida eterna. O texto vai nos dizer: agora o homem se tornou como um de nós. Deus fala: agora o homem se tornou como um de nós. Quando ele fala nós, perceba que ele não fala no singular, ele fala no plural. Ele poderia dizer: agora o homem se tornou como eu.
Mas ele fala, agora o homem se tornou como nós. Esse nós, plural, remete à trindade. Ele falou nós porque Deus Pai estava falando com o Filho e com o Espírito. A Bíblia fala que quando Deus criou o mundo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito já estavam no Antigo Testamento. Agora o homem é conhecido do bem e do mal como um de nós. Quando Deus ele faz o homem, ele façamos o homem a nossa, plural, imagem e semelhança. Quando o homem insiste na Torre de Babel, que Deus não estava no negócio, ele falou, desçamos e confundamos o homem. Lá em Isaías 6, quando ele chama Isaías, né? Quem enviarei? Quem irá por nós? Você poderia dizer quem irá por mim, mas ele fala quem irá por nós. Ele está falando Pai, Filho e Espírito. Está falando da trindade. Agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, ou seja, se tornou um pecador. O homem não era pecador. A Bíblia diz que pela desobediência de um homem, todos os outros foram feitos pecadores, mas pela obediência de um homem, muitos foram feitos justos. Adão errou e trouxe pecado. Jesus Cristo acertou e trouxe a graça. Perceba que o pecado entrou no mundo através de uma mulher, mas a salvação também entrou no mundo através de uma mulher. Durante muitos anos as mulheres foram acusadas, injuriadas, afrontadas. Olha, foi vocês, veio de vocês. Pela mulher, Eva, entrou o pecado, mas pela mulher, Maria, veio Jesus. Então por uma mulher entrou a morte, pela outra entrou a vida. Por uma mulher entrou o pecado, pelo outro entrou o perdão. Deus conserta aquilo que o homem erra. O homem erra, Deus vai lá e conserta. Por isso que ele é o filho do carpinteiro, ele endireita as veredas tortuosas. Eu vejo o pecado, numa visão científica, como uma doença e como fruto de uma radiação. Eu vejo como uma doença hereditária, né? Doença hereditária, doença genética, aquela que passa do pai ou mãe para o filho e vai passando. O pecado é da mesma forma. Um dia eles tomaram posse e passaram para nós. E eu vejo também o pecado como radiação. A radiação, que ela é fruto de uma explosão, né, de certos elementos químicos, ela altera uma pessoa, mata essa pessoa e ainda passa para os filhos que essa pessoa vem a ter, né? Inúmeras pessoas naquele ataque da bomba de Hiroshima, por exemplo, eram pessoas normais, só que elas foram expostas à radiação. A radiação entra, você pode nascer saudável, com células saudáveis, a radiação entra e muda, altera, causa mutação, causa câncer. E uma vez alterado, você pode morrer rapidamente ou morrer depois de uma vida de muito sofrimento. E quem é alterado pela radiação e tem filho, o seu filho, infelizmente, já nasce com essa alteração. Assim foi o pecado. Perceba que o problema do nosso pecado é porque Adão e Eva não tiveram filhos antes de pecar, foi depois de pecar. Como eles pecaram primeiro, eles foram alterados. Sua natureza foi alterada. Aí tiveram filhos, já passou para nós. Se eles tivessem filhos antes do pecado, talvez, né, tudo indica que não teria essa herança terrível. Versículo 23. Por isso o Senhor Deus os mandou embora do jardim para cultivar o solo do qual fora tirado. O propósito de Deus era colocar o homem para trabalhar no jardim. Só que ele errou. Agora você vai ter um trabalho árduo. É ruim, mas pelo menos não é um lugar de trabalho de tormento. Entenda que Deus já poderia castigar o homem dizendo: você pecou, vai logo para o inferno, vai logo para um lugar de tormento total. Não, Ele nos deu aqui. Então é como se fosse, existe o céu, a terra e o inferno, né? O céu é o sonho de todos, o inferno é o fim para todos. Nós estamos nesse intermediário e você que decide o seu destino. Perceba que Deus os mandou embora do Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um protótipo do céu na terra. Era o céu na terra. Era um paraíso. Só que um paraíso físico. Só que quando o homem e a mulher pecaram, Deus tirou. Desobedeceu, não vai ficar no meu jardim. Desobedeceu, não vai ficar no meu paraíso. Qual é a mensagem? Quem desobedece não entra no céu. O céu não é para desobediente. Só fica no jardim quem obedece. Só entra no céu quem obedece. Adão e Eva desobedeceram, foram tirados do jardim. Satanás e os demônios desobedeceram, foram tirados do céu. Perceba que não foram 10 pecados de Adão e Eva para serem tirados. Não foram 5 pecados. Foi um pecado só. Cuidado, um pecado pode fazer você perder o céu. O texto vai nos dizer, numa segunda versão desse texto, que Deus pôs o homem para guardar o jardim. Você só guarda aquilo que precisa ser guardado.
né? Você só protege se tiver inimigos. Então, a mensagem é como se dissesse: vigiem, que o inimigo está circulando. O inimigo está querendo entrar. Não dê brecha. A Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O diabo ofereceu um fruto, mas ele tirou o paraíso. Quando você for tentado, não considere aquilo que o diabo oferece, considere aquilo que você vai estar perdendo. Servir o diabo é perder muito mais do que ele está oferecendo. Ele dá um momento de prazer, mas ele tira a sua salvação. Ele tira o seu nome do livro da vida. Aqui também é uma lição aos pais. Os filhos pecaram, Deus tirou do jardim. Quando os filhos erram, os pais têm que castigar. Por que Deus tirou o jardim? Sabe qual é a mensagem? Vocês não merecem. Filho não pode ter algo que não mereça. Filho tem que ter se ele for merecedor. Essa é a lição de Deus. Versículo 24. Último versículo do capítulo 3. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Primeiro, Deus coloca o homem para guardar o jardim. Depois, Deus expulsa o homem do jardim. Primeiro, Deus coloca o homem para cuidar do jardim. Agora, Deus manda ele embora. O que Deus está dizendo? Se você não cuidar do que Deus te deu, você perde. Se você não zelar do que Deus te deu, você perde. Se você não zelar, você perde o seu casamento. Se você não zelar, você perde o seu emprego. Se você não zelar, você perde aquele cargo da igreja. Deus te deu algo. Zele por aquilo que você tem. Porque o mesmo Deus que tem poder para dar, é o mesmo Deus que tem poder para tirar. E o texto fala que ele colocou querubins guardando. Querubins guardando. Aqui é o sentido de anjos da guarda. Anjo de vigia, não anjo guardando pessoas, né? Como alguém fala lá fora, né? Ah, meu anjo da guarda. Não, é anjo guardando a árvore da vida. A árvore da vida eterna. Colocou querubins. Aqui tem querubins guardando a árvore da vida. Satanás era um querubim guardião. Guardava o trono de Deus. Na Arca da Aliança havia querubins em cima, que protegiam com as suas asas. O salmista vai dizer que querubins guardam o trono de Deus. Ezequiel vai dizer que querubins guardam o templo de Deus. Querubins servem para guardar. Aqui é a primeira vez na Bíblia que os querubins são citados guardando. E aqui nós vemos, amados, a propagação do pecado. Adão e Eva acabaram de pecar. Ela pecou, ele pecou, e o pecado já estava aumentando, já estava propagando. Por que eu estou afirmando isso? Porque se ele colocou querubim protegendo, é porque havia possibilidade de roubar o fruto da árvore, havia possibilidade de invadir a árvore, havia possibilidade de forçar a barra. Tipo assim, olha, a gente já pecou, já se sujou, vamos tentar pegar o fruto da árvore da vida para tentar se redimir. Ou seja, um pecado leva a outro, um abismo chama outro abismo. Eles poderiam querer pegar o fruto da árvore roubando. E aí tem uma mensagem simbólica para as igrejas que comercializam o evangelho: vocês não vão conseguir a vida eterna roubando. Não se consegue o céu roubando. Ah, eu vou roubar as pessoas, né? Ah, eu vou roubar os fiéis. Eu falo isso com propriedade porque quem me conhece sabe que eu sou pastor itinerante e a gente passa em todo tipo de igreja. Não se consegue a vida eterna roubando. Deus está nos dizendo que só vai para o céu quem tem a vontade de tomar a iniciativa de ir para o céu. Não vai para o céu nem por oportunismo e nem por obrigação. Se eles roubassem o fruto agora era por oportunismo. Eita, fizemos besteira, mas a árvore está ali, vamos tentar, né? Ou por obrigação. Entenda que Deus não quer nada obrigado. Deus deu todas as chances. A árvore do conhecimento do bem e do mal não tinha uma cerca elétrica ao redor. Ela estava ali. Você pega se você quiser. O pecado está aí, o mundo está aí. Você vai se você quiser. Se você quiser, vai para o pecado. Se não quiser, não vai. Só vai para o céu quem decide: eu quero Deus e não o mundo. É interessante, meus queridos, que com Adão, Deus colocou querubins para impedir o acesso à árvore. Já com Jesus, ele rasgou o templo, rasgou o véu do templo. Eu quero retroceder um pouquinho para que você possa entender isso. Êxodo vai nos dizer que os templos, os tabernáculos, as igrejas, elas tinham cortinas. Essas cortinas eram em cores azul, roxo e vermelha. E nas cortinas tinham querubins bordados. Entendeu isso? Voltamos para cá. Com Adão, Deus colocou querubins para impedir. Você não vai chegar ao jardim do Éden.
Não vai chegar, perdão, à árvore da vida. Com Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga. Em outras palavras, ele tirou os querubins. Tem acesso agora. Os querubins não eram físicos, mas eram querubins bordados. Olha a mensagem bíblica aí, né? Primeiro eu coloco o querubim dizendo, não vai ter vida eterna para você. Mas com Jesus eu tiro. Agora tem vida eterna. O véu do templo se rasgou. Se você quiser a vida eterna, você tem acesso. Essa é a mensagem. Está lá em Êxodo 26, versículo 1, para quem quiser conferir. As cortinas do templo tinham querubins bordados. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. A cortina do templo foi rasgada. O texto fala que havia uma espada flamejante. Flamejante é aquilo que é iluminado, né? Que queima, né? Imagine uma espada de fogo. Tinha querubins e uma espada de fogo protegendo a árvore da vida, guardando o caminho para a árvore da vida. Entenda uma coisa, já estamos quase encerrando. O casal pecou. E se comesse do fruto da árvore da vida, eles teriam a vida eterna. Quem come do fruto da árvore da vida tem vida eterna. O casal pecou e se comesse do fruto da árvore da vida, teria vida eterna. Só que seria uma vida eterna em pecado. Então nós seríamos como demônios. Os demônios são eternos, só que são eternos em pecado, eternos em corrupção, eternos em rebeldia. Então Deus proíbe, não vai comer. Eu tenho outro plano, você vai morrer na carne, mas eu vou enviar Jesus e pela morte dele eu trago redenção para vocês. Esse foi o propósito do Senhor. Aqui foi um ato de misericórdia, porque se Deus permitisse, a desgraça, essa é a palavra, né? Porque desgraça vem de falta de graça, é maldição, se perpetuaria. Então Deus livra você de você mesmo. Tem horas que Deus ele vai intervir porque as suas decisões são erradas. Aí ele toma uma atitude, porque se você tomar uma certa decisão, você vai se complicar para sempre. A mensagem, né? Ele fala expulsou o homem. Aqui eu quero conjecturar. É fruto da minha mente, tá? Não está no texto. O homem foi expulso do jardim. Sabe o que eu fico imaginando, pastor? Eles saindo do jardim, dando aquela olhadinha para trás. Eu fico imaginando, será que eles saíram calados? Será que eles saíram falando? Será que foi ele que falou primeiro? Será que foi ela que falou primeiro? Será que um acusou o outro? Foi você? Por que você fez isso? Ah, mas você também, você não me protegeu. Ou será que eles saíram se consolando? O que foi que a gente fez na nossa vida? Deus nos deu tudo e a gente jogou fora. Eu fico imaginando a dor, né? A vergonha, o remorso, o arrependimento. E o texto fala que protegia a árvore da vida. A árvore da vida que outrora estava no jardim do Éden, hoje ela existe, só que ela não está na terra, ela está no céu. Apocalipse fala que a árvore da vida está no paraíso de Deus. O texto vai nos dizer que a árvore da vida é tão grande que ela pega de um lado a outro do rio da vida. A Bíblia vai nos dizer que a árvore da vida, ela dá frutos 12 vezes por ano, um fruto por mês, e as suas folhas servem para a cura das nações. A árvore da vida não é para todo mundo, só tem direito à árvore da vida quem lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. E o texto vai nos dizer que se alguém tirar algo desse livro da Bíblia, alguém tirar, né? Eu vou rasgar essa parte do texto, também ele será tirado da sua parcela da árvore da vida. Amém, amados? Que nós venhamos estar vigilantes, porque Deus ele nos permite algo muito grandioso, muito maravilhoso, mas o diabo ele não está brincando de ser diabo, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês, por terem me permitido pregar essa mensagem que é tão extensa, né? E que Deus abençoe as suas vidas.